Fala, chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente. Segunda derrota seguida, caiu como uma bomba no Flamengo. Jogadores e comissão técnica têm reunião com portas fechadas na concentração de Goiânia, sem a presença de dirigentes. Cúpula exige reação imediata no Brasileirão. Conselheiros pedem a cabeça de Domi. Pressionado, o vice de futebol vai falar. E se não bastasse tudo isso, Rafinha ainda comunicou que vai voltar à Europa. Ficou curioso, né? Então te prepara porque a partir de agora é tudo nosso. Mengão vem pisa do ataque. Ajeitou, bateu o golaço. Gol! Este que é mais um quadro da playlist Tudo Sobre Flamengo. Já chega largando aquele like. Se você quiser permanecer sempre muito bem informado sobre tudo que acontece no Flamengo, tá vendo essa marca d'água aqui? Esse botãozinho vermelho que você tá no seu computador? Ou então essas letrinhas vermelhas aqui abaixo do seu vídeo. Você que está no seu smartphone é o botão inscreva-se. Clique no botão, inscreva-se no canal, assinale o sininho e fique sempre por dentro de tudo que rola no Mengão. E se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link tá na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela. Mas vamos lá com a informação, até porque tem muita informação, então peço que você assista esse vídeo até o final. Tá vendo aí uma nova repaginada, né? Fiz as pazes com a minha cabeleireira, Lúcia. Ela também precisa trabalhar, né? Então, graças a Deus, esse negócio de coronavírus aí deu uma aliviada e eu pude visitar novamente. Lúcia, um beijo, querida, ó, ficou ótimo, hein? Gostei. Então vamos falar a respeito de toda essa situação que permeia a crise provocada por duas derrotas seguidas do Flamengo. Rapaz, há muito tempo isso não acontecia, o Flamengo perder duas partidas seguidas, né? Em 2020, por exemplo, isso não aconteceu pelas mãos do técnico Jorge Jesus e agora com o Domi, né? 2 jogos, 2 derrotas. Na concentração em Goiânia, o Flamengo que não retornou ao Rio de Janeiro, vale destacar, isso não foi uma mudança por conta da derrota, isso já estava estabelecido na logística criada pelo departamento de futebol para que os jogadores fiquem menos expostos, afinal seriam mais 2 viagens, né? De volta para o Rio e depois para Curitiba. Não, o Flamengo vai sair, portanto, mesmo que seja voo fretado, jogadores ficam circulando, o aeroporto não é, vamos dizer assim, um ambiente dos mais seguros. E por isso eles seguem direto para Curitiba. Mas isso não aliviou a pressão que existe no futebol do Flamengo. A pressão é gigantesca. E justamente por isso os jogadores se reuniram com portas fechadas, apenas com o técnico Domenech Torren e 2 de seus auxiliares. Nem funcionários, nem dirigentes do clube, o Bruno Spindel e o Marcos Braz, que fazem parte, né, da delegação, e esses 2 não estiveram presentes, né, nessa reunião que aconteceu. E nessa conversa, e até informação dos meus amigos do portal Globoesporte.com, a conversa foi em um tom ameno, não houve cobranças ríspidas ou mesmo lavagem de roupa suja, né? Foi para os jogadores explicarem que se as alterações que ele quer promover, elas forem muito rápidas, fica difícil para que os jogadores consigam assimilar esses novos conceitos. Então pediram um pouco mais de calma e também um pouco mais de prática nos treinos para que as alterações elas sejam efetuadas. Fato é que o Flamengo vai ter pouco tempo para treinar, né? Jogo meio e fim de semana fica praticamente impossível do Domi conseguir número de treinamentos suficientes para conseguir efetuar isso, e foi este o próprio argumento do treinador, que vai ter que fazer essas alterações, vai ter que fazer essas experiências nos jogos. Se bem que as experiências foram extremamente mal sucedidas, né, durante a partida em que o Flamengo perdeu por 3-0 para o Atlético Goianiense. Fato é que a diretoria do Flamengo, o chamado conselhinho, né, o conselho gestor do futebol, exigiu reação imediata já para a próxima partida. O Flamengo, que na capital paranaense enfrenta o Coxa pela 3ª rodada do Brasileirão. Não se admite nenhuma hipótese que não seja vitória. Permanecer 3 rodadas seguidas do Brasileirão sem uma vitória sequer é algo que vai cair como desastroso para a diretoria, mesmo o Flamengo jogando fora de casa, mesmo o Flamengo demonstrando historicamente extrema dificuldade para jogar
em Curitiba, seja diante de quais clubes forem, né? Seja o Coxa, seja o Atlético Paranaense ou mesmo o Paraná Clube, mesmo assim, não se admite outro resultado que não seja uma vitória para que o Flamengo saia da incômoda condição de lanterna na tabela de classificação. Inclusive, desde ontem à noite, o telefone do presidente Rodolfo Landim não para de tocar. É, galera ligando, galera mandando zap, mandando até SMS, pedindo a cabeça, a demissão do técnico Domenech Torren. A gente sabe, né? Existe todo um conflito político, já trouxe isso aqui durante todo o ano passado, o início desse ano. Isso ficou maquiado pelos excelentes resultados dentro de campo, então houve uma espécie de pacto velado de não agressão mútua, né, entre as forças antagônicas da política do Flamengo para que isso não interferisse dentro de campo. Mas agora a situação é diferente. E digo mais, assim como a situação do Domenech Torren está completamente indefinida, existe sim a possibilidade de ele ser demitido. Se o Flamengo perder ou mesmo empatar, dependendo das circunstâncias do empate com o Coritiba, existe sim a possibilidade real de que o catalão seja demitido e a sua comissão técnica seja desmantelada. A diretoria ainda não conversou com nenhum outro treinador. Está confiante de que ele vai conseguir dar a volta por cima, embora o prazo seja muito curto para que isso aconteça. E mais, a própria figura do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, também balança, já que se a diretoria, depois, com toda a pompa e circunstância que foi apresentado, um técnico europeu, a diretoria gastou dinheiro, gastou recursos, manteve 2 de seus integrantes, né, 2 dos dirigentes de futebol, Marcos Braz e Bruno Spindel, o diretor executivo, na Espanha, em Portugal, justamente para a contratação de um técnico europeu, e depois de todo o alarde, ele é demitido com 3 jogos, alguém vai ter que pagar essa conta. E lógico, a diretoria vai eleger alguém para carimbar como vamos dizer assim, o culpado dessa contratação mal sucedida, vamos dizer assim. E com certeza vai ser o Marcos Braz. Pode ter certeza disso. Então, com a demissão do Domi, existe também a possibilidade do afastamento do vice de futebol. Muito embora ele esteja respaldado até pela situação que ele tem hoje dentro do elenco, é respeitado pelos jogadores, é muito bem quisto, muito querido pelos integrantes do departamento de futebol, pelos funcionários, né? É uma figura bem quista e, sem contar que pelas conquistas alcançadas em 2019 e no primeiro semestre de 2020, também cresceu politicamente dentro do clube, mas não o suficiente para que haja uma decisão, se for uma decisão unilateral do presidente Rodolfo Landim, já que o regime dentro do Flamengo é presidencialista. E a gente sabe que as forças contrárias influenciam bastante a decisão do presidente. Aqui eu não tenho rabo preso com ninguém, não levo dinheiro de dirigente, aqui eu não tenho compromisso, posso falar aqui abertamente. Luiz Eduardo Batista, que é, vamos dizer assim, um antagonista do Marcos Braz, não gosta do crescimento da figura política do Marcos Braz, pode utilizar o incidente para pressionar pelo afastamento dele da pasta do futebol. Única e exclusivamente isso. Coincidência ou não, o Departamento de Comunicação avisou que nesta sexta-feira, 13h, o dirigente vai se pronunciar. O vice de futebol Marcos Braz ficará à disposição da imprensa para responder às mais diversas perguntas. E uma delas, com certeza, será a situação do Rafinha. Informação trazida em primeira mão pelo jornal O Dia. O jogador recebeu uma proposta do Olympiacos da Grécia. E eu consultei, né, minhas fontes para saber quais são os termos das tratativas, da oferta, da proposta que foi feita. A proposta, ela gira em torno de pouco mais de 2,5 milhões de euros por ano, que dá por mês algo em torno de 220 mil euros. É bem mais do que ele recebe atualmente no Flamengo, entre 700 e 800 mil reais. Então, a situação financeira, além de um aporte inicial, no ato da assinatura de contrato, o fato que a Grécia é hoje um oásis no que diz respeito à pandemia de Covid-19 na própria Europa, é tido como um dos exemplos do combate ao novo coronavírus,
além da situação que permeia o futebol do Flamengo hoje, a questão política que influi diretamente, né? Então, tudo isso, né, demoveu o Rafinha da sua intenção, porque a intenção do Rafinha, isso manifestado diversas vezes em coletivas de imprensa, até bem recentemente, ele deixou muito bem claro que sairia do Flamengo somente para atuar no Coritiba, onde ele tem o sonho de encerrar a carreira, o clube que o projetou para o futebol no início da década passada. Mas, ao que parece, entre o Flamengo e o Coxa, pode pintar aí um tour pelas Ilhas Gregas. Então, a situação é essa, ele já se reuniu com os dirigentes do Flamengo, já comunicou que recebeu a proposta e que pretende aceitá-la. Aí todo mundo sabe, isso não é mistério para ninguém, o próprio vice de futebol, Marcos Braz, ele já confirmou isso, não existe cláusula de multa rescisória para rescisão do contrato em caso de transferência para clubes europeus, apenas para clubes fora da Europa, América do Norte, Oriente Médio, né, China, Japão, Austrália, ou mesmo dentro, vamos dizer assim, do futebol sul-americano. Mas para a Europa, não. E ele pode sair a qualquer tempo, sem que o Flamengo receba um centavo sequer. Marcos Braz, que é muito ligado ao jogador, está tentando convencê-lo a permanecer no Flamengo e aceitar a renovação de seu contrato com reajuste salarial e a inclusão de multa rescisória para clubes do exterior. Fato é que, contra o Atlético Goianiense, Rodrigo Caio foi improvisado na lateral direita, né? Imagina, portanto, se o Flamengo abrir mão do Rafinha. Abrir mão não, né? Não passa pela decisão da diretoria do Flamengo. E você, o que você acha de tudo isso, todo esse furacão que está passando pelo Flamengo? Você acredita realmente na possibilidade da demissão do Domi se o Flamengo não vencer o Coritiba neste sábado pelo Campeonato Brasileiro? Acha que ele deveria ser demitido? Acha que precisam ter paciência com ele, né? Com relação à situação do Marcos Braz, você acha que o dirigente fica desprestigiado caso realmente Domi seja demitido e a decisão não passe por ele, mas seja uma decisão da cúpula do clube? Deixe abaixo o seu comentário. Pode falar até do meu cabelo. Se você quiser, pode deixar o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela. E se você quiser contribuir ainda mais para o fortalecimento do canal, agora temos um clube de membros. Com a pequena contribuição mensal, você auxilia ainda mais no fortalecimento do canal e também no aumento da qualidade do nosso conteúdo. Mas se você não tiver como contribuir, não tem problema. Tá vendo essa marca d'água aqui? Esse botãozinho vermelho, você que está no seu computador, ou então essas letrinhas vermelhas aqui abaixo do seu vídeo, você que está no seu smartphone, é o botão inscreva-se. Se você clicar no botão se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação, já estará ajudando enormemente no crescimento do canal, além de permanecer muito bem informado sobre tudo que rola no Mengão. Não saia sem antes deixar o seu like. E não vai embora não. Tá vendo uma dessas janelas que abriram aqui na sua tela? Então, clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.